Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Cena, a minissérie que vem aí arrebatando corações mundo afora, mais especificamente sobre os efeitos visuais de Cena, que é algo que tem sido muito elogiado nas mais diversas resenhas aí que têm sido feitas sobre a minissérie. Mas antes de eu apresentar o meu convidado especial que está aqui do ladinho, ó, eu preciso solicitar que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. É fácil, é rápido e nos ajuda demais. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente ranqueie melhor e chegue para mais pessoas. E se você está nos vendo e nos ouvindo no YouTube, se certifica de que segue a gente lá, aciona o sininho, porque tem muito conteúdo novo, além do podcast, outros conteúdos chegando ao YouTube do Papo de Cinema, então se certifique de que você nos segue lá para não perder nada. E aí é que eu preciso apresentar Cássio Braga, CEO da Miyagi Studios. A gente já vai falar da Miyagi Studios. O que a Miyagi Studios tem a ver com a minissérie Ayrton? Mas, Cássio, primeiro de tudo, em meu nome, em nome da equipe do Papo de Cinema, é um prazer te ter aqui com a gente para falar sobre essa minissérie, sobre esse trabalho árduo dos bastidores também do Cena. Legal, Marcelo. Prazer, obrigado pelo espaço, pelo convite, enfim, é um prazer poder contar da nossa participação no projeto e, enfim, estou à disposição e, de novo, obrigado por nos receber aqui. Cena é uma minissérie que chegou à Netflix fazendo muito barulho, né? Protagonizada pelo Gabriel Leone, ela estreou no dia 29 de novembro e ela atingiu os topos da Netflix. Eu digo os topos porque, assim, teve topo Brasil, topo internacional, ela ficou entre as 3 mais vistas do mundo inteiro. E aí a gente sabe que isso também tem a ver, e muito a ver, com a celebridade do Ayrton Senna, que é um dos grandes pilotos da história do automobilismo, não só da Fórmula 1. Mas aqui a gente não vai ser ufanista, a gente não vai dizer um dos, o principal, o maior de todos os pilotos. Que Nelson Piquet e Alan Prost não nos ouçam, porque senão eles vão dizer que a gente está errado. Agora, Cássio, antes de a gente falar de trabalho, eu queria saber assim, qual é a tua relação? Tu tinha uma relação prévia com o Senna? Tu é um cara que gosta de automobilismo? Tu é um cara que só ouviu falar? Tu viveu essa coisa das corridas? Como é que é a tua relação com esse universo? Eu tenho 37 anos, né? Então eu tenho algumas memórias de 94, sim, e as minhas memórias do Senna estão infelizmente atreladas mais a esse momento, assim, mas quando eu era pequeno, desde novo, eu assistia as corridas de madrugada, enfim, junto com a minha família em alguns momentos. E eu acho que depois, né, de um longo período, assim, eu confesso que isso era tenho uma admiração por ele, conheço a história, já tinha assistido todos os documentários e tal, mas a minha relação com o carro, talvez ela, até pela minha relação com a publicidade, ele vinha muito mais do aspecto do design, da linguagem, da Uhum. tecnologia e tal. Eu acho que existem várias formas, né, de tu te relacionar com esse universo. O meu vinha um pouco mais disso. Mas sem dúvida, assim, o processo de imersão na história dele, até para me preparar melhor, assim, para participar do projeto, acabou me colocando também dentro desse contexto de um fã, de alguém que está interessado em entender todos os aspectos, né, psicológicos, emocionais, toda a busca dele que é muito além da pista e tal. Então hoje eu acho que eu posso me colocar na condição de um fã, assim, que tem uma certa base de conhecimento, mas dessa forma, assim, teve uma parte lá na minha infância, depois isso acabou ficando um pouco mais adormecido, assim, mas tem uma coincidência engraçada que eu nunca tinha ido assistir um GP de Fórmula 1 e eu tenho um amigo que é muito fã e ele tinha 2 ingressos há 2 anos atrás para assistir o GP do Brasil e a gente foi. E naquele momento eu não tinha a menor ideia do que vinha logo na sequência, né? Aham. E foi muito legal que ele estava me reintroduzindo, né, no contexto da Fórmula 1 moderna, assim, e a gente foi lá, a gente viu as corridas, foi muito legal, foi uma experiência incrível. E alguns meses depois a gente teve a oportunidade de entrar no projeto. E isso foi muito bacana, foi uma coincidência muito feliz, assim, porque a gente tem uma relação em conjunto ali de trabalho, em relação a carro, tem isso, mas ele me introduziu no assunto da Fórmula 1 moderna e meses depois a gente recebeu o convite para poder participar do projeto. Então acabou sendo curioso e simbólico, assim, né? Essa Bem, aproximação aos poucos e acabou culminando nessa oportunidade. eu fico lendo um pouquinho a respeito do retorno que a minissérie teve. Eu noto que existe meio que um gap geracional, né? Tu tem 37, eu sou um pouquinho mais velho, eu tenho 42.
E eu acho que a gente que viveu um pouco desse fenômeno enquanto ele acontecia, consegue dimensionar talvez um pouco melhor do que simplesmente uma geração mais nova que não viu o Senna correr, né? Porque eu lembro muito, eu estava até conversando aqui com os meus colegas do Papo de Cinema, das minhas lembranças, é isso, de acordar, de botar o despertador para tocar de madrugada, porque tinha lá o GP de Suzuka, que não era simplesmente o GP de Suzuka, era um dos GPs mais importantes de todos. Aí, depois a gente vai falar melhor de um tal de GP de Mônaco, que eu sempre gostei, sempre foi um dos meus favoritos, porque era uma pista completamente diferente, era uma pista de rua, toda estranha, toda estreita, que em princípio até não dava muita emoção para quem estava vendo, porque é uma pista que dificulta muitas ultrapassagens, mas quando o Senna corria, era muito impressionante, porque era uma pista em que ele dominava muito, né? Ou mesmo, eu acho que uma coisa que a série captura muito bem, quando começava a chover, hoje em dia os pilotos, assim, eles se estressam, porque tem toda aquela questão de troca pneu, bota pneu. A gente que torcia para o Senna ficava muito feliz quando chovia, porque a gente sabia que isso fazia com que ele se transformasse em alguém praticamente imbatível, né? E eu acho que a série tem essa capacidade, né, de se comunicar, e é óbvio que ela tem uma natureza ali mais geral, mais, vamos dizer assim, mais universal. Mas eu acho que para a gente que viveu um pouco isso, ela tem um toquezinho um pouco mais, né? Porque talvez a gente nem tenha continuado, como no meu caso, nem tenha continuado muito a ser um amante de automobilismo, nem seja muito próximo desse universo de carros. Mas essa figura é uma figura que a série resgata de uma maneira muito interessante, né? Especialmente o que ela representou ali no fim dos anos 80 e no começo dos anos 90, né? E eu acho que a relação com que a gente tem hoje, que as novas gerações têm hoje com ídolos, né, com pessoas que de alguma forma ou de outra inspiram algo semelhante com o que o Senna inspirou, elas vivem num contexto onde a relação da visibilidade, da fama e dessa perseguição por uma coisa obstinada, assim, né, por um ideal e tal, que acaba se manifestando através de um esporte, né, mas eu entendo hoje que a busca do Senna era através da Fórmula 1, mas ela era um pouco mais ampla, assim. Eu confesso que eu não sei muito bem se hoje as novas gerações conseguem assimilar o que era fazer isso naquele contexto, onde não Sim. existiam redes sociais, onde a Fórmula 1 não era um esporte que tinha popularidade e a estrutura e a forma como as coisas acontecem talvez um pouco mais clara hoje em dia, né? Então, eu acho que esse é o grande papel da série, assim, né? Enaltecer e trazer luz de novo, mais do que um piloto, uma forma de enxergar o mundo, uma forma de se comunicar, né? Uma forma de perseguir ideais e eu acho que isso é legal porque a própria produção da série, de uma forma ou de outra, ela representa um pouco isso, né? Porque o audiovisual brasileiro é reconhecido lá fora por uma série de trabalhos muito bem feitos no passado, mas ela tem um certo estigma, assim, né? De alguns tipos de produções. E eu acho que essa foi feita com muitas mãos brasileiras, ancorado no talento brasileiro, e ela carrega um pouco desse nacionalismo que o Senna também tinha, né? De dizer, a gente, cara, é brasileiro, mas a gente tem as virtudes necessárias, o que a gente precisa é as oportunidades adequadas e a gente vai lá e mostra. E eu acho que esse projeto tem um pouco disso também. Então, eu acho que esse é uma personalidade, é um esporte, é um projeto que ele carrega uma série de simbolismos, assim, que eu acho que são incríveis, né? E que tomara que as gerações que não tiveram o prazer de ver ele correndo consigam, de alguma forma ou de outra, aprender com tudo isso, né? E se inspirar. Eu acho que é um ídolo diferente, de fato. Pois é, e eu andei acompanhando, Cássio, depois que a série foi lançada, justamente assim, o que as pessoas estavam dizendo, né? Letterboxd, ou mesmo em resenhas e tudo mais. E aí, claro que a gente vai ter diferença de opiniões, e isso é muito saudável que a gente tenha. Pessoas que gostam um pouco mais, pessoas que gostam um pouco menos, pessoas que foram afetadas mais ou menos por essa questão nostálgica, saudosista da série, que tinham uma relação melhor ou pior com esse ídolo do Senna, que gostaram da construção dos personagens mais ou menos. Mas uma coisa que eu não vi ninguém falar mal, e até pegando um gancho do que tu disse aí, é do aspecto técnico da série, né? Muita gente falando assim, e eu vi muita gente na gringa falando isso. Nossa, como é que a série é impressionante, ela foi feita no Brasil mesmo. A gente vendo que existe um estigma, né? Porque nós somos um país subdesenvolvido, que nós não teríamos capacidade técnica e tecnológica e mesmo artística para fazer isso, porque a gente está falando sobre técnica
tecnologia e capacidade artística, porque para fazer o que o pessoal faz aí com a série, tem muito artista nessa parada. E aí eu fico pensando, Cássio, justamente desse estigma de que nós, como país subdesenvolvido, não teríamos essa capacidade. E Cena vem mostrar para o mundo que a gente tem essa capacidade de estar pau a pau com as principais empresas do mundo, né? E aí, até para situar aqui o nosso ouvinte, o nosso espectador, eu falei lá no comecinho que o Cássio é CEO da Miyagi Studios. Primeiro de tudo, antes de falar o que que é a Miyagi Studios, Miyagi, se o Cássio tem 37, a referência é Karate Kid ou eu tô ficando louco? A referência é, sem dúvida. É legal porque o nome deu tão certo, porque a ideia era justamente essa, né? A gente queria sempre que as pessoas perguntassem para a gente poder explicar o porquê da relação com a série, né? Com o filme. E é muito pela mensagem do filme, assim, né? Ele tinha essa coisa de que o karatê não estava só nos braços e tal, ele estava na alma, na cabeça, enfim, Aham, e a gente sempre acreditou que não adianta ter os talentos, e talvez até conecte um pouco com esse assunto, que não adianta a gente ter só habilidade técnica, né, manual, precisão ali, artística, mas a gente também tem que saber pensar, né, trazer insights criativos legais e tal, então é usar a mente e o corpo, a capacidade técnica e intelectual, né, para tu conseguir trazer vida a boas ideias, assim, então aham. o filme sempre me inspirou muito nesse sentido, e era uma forma da gente abrir um diálogo e poder contar que, cara, a gente é uma produtora, mas a gente não é uma produtora que é muito boa nessa técnica ou naquela. A gente é meio agnóstico nesse aspecto, e a gente acredita que o nosso papel é dar vida a boas ideias. Assim. Então o nome veio daí. A gente já fica feliz, porque daí é saudosismo que não acaba mais, gente. Mas no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais efetivamente sobre o trabalho da Miyagi Studios com o Senna. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, Cássio, como é que vocês receberam esse convite, né? Porque foi um trabalho com efeitos visuais. Depois no segundo bloco vai ter tudo, gente. Eu vou perguntar pro Cássio qual é a diferença de efeito especial, efeito visual. Porque às vezes a gente fica meio embananado. A categoria do Oscar tem um nome, o que que é uma coisa, o que que é outra. Mas eu queria saber, né? A Miyagi está em Porto Alegre. Aliás, quem é de Porto Alegre, ou quem conhece Porto Alegre, já está vendo lá no cenário atrás do Cássio, já consegue reconhecer Porto Alegre. É reconhecível a capital gaúcha. Mas a Miyagi é uma empresa com quase 15 anos de experiência, né? Que tem um largo portfólio de grandes marcas como clientes, e o Senna me parece que é a primeira grande produção audiovisual, né? Que é aliás, um belíssimo cartão de visitas que a Miag apresenta. Mas eu queria saber como é que foi isso, como é que foi receber esse convite? Foi de boa? Foi assim, aceitar de pronto? Ou vocês disseram, opa, só um pouquinho, que é uma responsabilidade enorme, será que a gente vai dar conta? Como é que foi isso para vocês? Então, foi uma grande felicidade, assim, né? E eu estava comentando hoje de manhã que eu não consigo nem dizer que foi a realização de um sonho, porque esse projeto ele nunca foi um sonho, a gente nem tinha capacidade de idealizar ele Aham, antes dele acontecer, porque é uma coisa tão única, né? Que conecta com a nossa habilidade e o nosso conhecimento que vinha sendo desenvolvido já há quase 15 anos no mercado de publicidade. A Miag nasce da publicidade, é uma empresa que está ancorada em produção de publicidade. E a gente sempre gostou muito de carro, e a gente sempre trabalhou para desenvolver uma forma de produzir filmes de carro totalmente em computação gráfica, por uma série de motivos, né, de controle, qualidade, enfim. Uh, e isso foi criando um respaldo no mercado em relação a esse tipo de técnica, e felizmente a gente já pôde trabalhar em projetos no mundo inteiro fazendo esse tipo de produção. E eu acho que isso, quando o projeto começou a nascer, eles começaram a definir quem seriam os parceiros que trabalhariam, e a própria Netflix, e o Sika, e a equipe de pós da Netflix, eu acho que tinham essa intenção de criar oportunidade para estúdios brasileiros que tinham potencial, né, de colaborar com o projeto e ter essa visibilidade, enfim, então acho que foi uma decisão generosa deles, eles chegaram até a gente. Mas o engraçado é que o projeto veio setado para ser executado numa técnica que não é a nossa grande expertise, né? Boa parte da série, para quem viu o making off lá na plataforma, foi feito com uma técnica de set extension, que é tu filma um carro numa locação básica e tu só adiciona o cenário no fundo. sim. E quando o convite chegou para a gente, ele chegou dessa forma. E isso é uma coisa que a Miyagi não tinha tanta experiência na época, e que a gente achou que
a gente tinha duas sensações. Uma, que talvez a gente não estaria preparado para assumir uma responsabilidade desse tamanho dentro dessa técnica, mas que também o resultado final não ia ser o melhor desse jeito e que a gente tinha a solução ideal, que era fazer, principalmente as sequências de Mônaco, tudo em computação gráfica, né? Full CGI, que foi o que acabou acontecendo. Cássio, Então, Cássio, não me vem dizer que aquilo é tudo CGI. Não, não é, cara. as cenas de Mônaco, né, especificamente são, mas o mais engraçado, né, e talvez o mais emblemático que aconteceu foi que a gente declinou o convite no primeiro momento. Então, na época, talvez a gente sabia que era um projeto relevante, mas a gente certamente não tinha a visão da magnitude que seria. Talvez, se eu soubesse, eu teria reconsiderado a ideia de aprender e entrar no projeto da forma que foi proposto. Mas quando eu trouxe a ideia de que a gente não sentia que éramos os melhores parceiros para aquele formato, eu abri a possibilidade de, cara, mas por que a gente não faz essa sequência desse jeito? Porque eu acho que a gente conseguiria trazer um nível de controle, uma qualidade técnica que certamente somaria, né? E daria muita liberdade criativa também para os diretores e para todo mundo envolvido, e eles poderiam fazer as outras corridas da forma como eles já estavam setando a fazer. E eles foram muito generosos, mais uma vez, com a gente, falaram, cara, vamos fazer um teste, então, vocês têm 30 dias para nos mostrar o que vocês conseguem fazer a partir desse método de produção. Bom, daí aí a gente arregaçou as mangas e a gente fez aquilo que a gente sabe fazer, né? A gente montou um protótipo ali, a gente pegou uma sequência de uma McLaren e uma Ferrari em Mônaco, com um arquivo base que eles já tinham desenvolvido para previsualização, e a gente fez uma sequência tentando trazer não só a nossa capacidade técnica, mas a nossa visão criativa do projeto. E eu acho que ali foi um divisor de águas, assim, porque isso também foi a primeira vez, eu acho que eles enxergaram uma sequência montada com uma certa visão criativa e tal, e que deu o tom para as corridas a partir dali, e eles entenderam, ficaram seguros de que a gente tinha condições de entregar, e mudaram o plano de produção e adequaram para a gente poder entrar e assumir as duas corridas de Mônaco, fazendo num processo de produção bem mais ambicioso, muito mais técnico, né, e complexo em termos de VFX, e o resto das corridas eles mantiveram a grande maioria dentro da lógica da qual eles haviam pensado inicialmente. Sim. Então, foi assim que a gente entrou no projeto, começando com não, né, meio negligente talvez, mas que acabou nos abrindo o sim que a gente queria, né? Então, enfim, tem essa história curiosa aí no início do projeto. A gente vai fazer agora um breve intervalo para você tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente está de volta aqui com o Cássio, para a gente esmiuçar um pouco esse processo, porque eu demonstrei, inclusive, incredulidade quando o Cássio diz, não, é todo feito em CGI. Eu disse, como é tudo feito em CGI, gente? Não dá nem para notar a diferença de textura de imagem, por exemplo, das corridas de Mônaco para as outras corridas que foram feitas, né, com processos diferentes. Então, assim, é muito impressionante esse resultado. Mas para falar sobre ele, quantas pessoas envolvidas, porque a gente também tem que celebrar aqui a quantidade de emprego que isso gera, a quantidade de profissionais que estão envolvidos numa produção enorme como essa. A gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente está de volta aqui com o Cássio Braga, o CEO da Miyagi Films. Cássio, eu vou retomar da minha incredulidade ali no primeiro bloco, porque, de fato, lá no Papo de Cinema tem a crítica, meu texto, inclusive, sobre a cena, sobre essa minissérie, eu ia dizer sobre a primeira temporada, a gente já quer mais história, mas em princípio é uma minissérie, gente. Tudo pode mudar, porque a gente sabe, daqui a pouco o sucesso faz com que a Netflix encomende uma outra série, sei lá. Mas, em princípio, é uma minissérie. Mas tem texto meu lá no Papo de Cinema, eu faço algumas ressalvas a série, especialmente a função do personagem, algumas coisas assim, mas confesso que me derreto a questão de como a técnica
e a arte do filme tem essa capacidade de transmitir para a gente a emoção. E assim, muito antes de me aprofundar nos processos de vocês, eu te confesso que os GPs de Mônaco eram os GPs que mais me tocavam, assim, especialmente por aquilo que eu falei lá no começo, que assim, porra, eram as corridas com um cenário mais diferente e tudo mais. Agora eu fico pensando, se vocês, na hora de construir essas duas corridas, que se eu não me engano são as corridas de 84 e 88, né? Que é a primeira corrida dele Exato. da Toleman, que tinha E a chuva pra McLaren. cacete, inclusive, né? Ou seja, Sim, o pessoal fez chuva também. É, fez chover. mas se vocês animaram tudo, a gente tá falando de tudo mesmo, é de prédio ao redor, é de pessoas ao largo das imagens, é tudo, tudo mesmo? Me explica melhor como é que funcionou esse processo aí. O nosso trabalho, sim, ele se concentra no episódio 2 e 3, na corrida de 84 pela Toleman com a chuva e 88 com a McLaren. Acho que vale ressaltar para não criar uma confusão, né, de que todas as cenas em que tem os detalhes no rosto do piloto, né, do Gabriel, enfim, do Prost, os detalhes que são com atores, né, na câmera, a grande maioria deles, esses shots foram filmados. Alguns foram filmados na locação que eles fizeram, eles reproduziram toda aquela parte do grid, da largada e tal, que ficou incrível aquele cenário. E os detalhes que foram filmados de performance em close, aquilo foi feito numa outra técnica muito legal, que é super tecnológica, que a equipe do Sika com a Quanta e o pessoal lá filmaram em Virtual Production, né, na frente dos painéis de LED. Isso eles mostram muito no making off lá na plataforma. Mas as cenas de performance, onde tem carro correndo na pista, em Mônaco, todas elas a gente fez em computação gráfica. Então, tudo que está ali, de fato, são shots que não são reais, né? E tem uma coisa que me deixa muito feliz por as pessoas não perceberem e sempre nos falam, nossa, eu não imaginava que tinha sido feito desse jeito, porque isso é sinal de que a gente triunfou, né? Porque o trabalho de Claro. efeito especial, quando ele não é percebido, é que ele foi bem feito. Se as pessoas olhassem e falassem, ah, ali eu vi que foi feito em 3D e tal, provavelmente a gente não estaria tão feliz assim. Tu Então, me, acho que é tu muito me lembrou legal. uma vez, Cássio, que eu estava fazendo uma entrevista com o Luiz Fernando Carvalho, que é um dos nossos grandes diretores de fotografia, e ele disse assim: Tu quer saber, Marcelo, quando eu me sinto frustrado, quando acaba o filme e a pessoa olha para mim e diz assim: Nossa, que ótima fotografia. Se ele destacou o elemento, quer dizer que ele achou o filme uma merda. Ele disse, então, quando a Exato. pessoa não. Ele disse assim: a fotografia tem que estar integrada ao todo, ela não tem que se destacar, ela tem que realçar tudo, mas sem chamar excessivamente a atenção para si. E o trabalho de vocês faz justamente isso, né? Ou seja, reconstrói aqueles momentos. Imagino que vocês tenham que ter corrido atrás de um monte de referências, né? Sem dúvida. Imagens, referências fotográficas, referências arquitetônicas. Olha, gente, me dá um cansaço só de pensar. É, o processo, ele basicamente consiste em três grandes etapas, né? A primeira delas é criar todos os assets que a gente precisa e construir Mônaco, construir os carros, os pilotos, tudo que está ao redor. Todos o quê, Cássio? Desculpe, às vezes eu vou te interromper até para a gente esclarecer para o nosso ouvinte, para o Claro. nosso espectador, alguns termos que a gente talvez não esteja muito habituado. Esses assets, o que que é isso? Os assets, na verdade, são os objetos, né? Tudo que compõe a cena, né? Uhum, Toda a complexidade, né? Ela é feita de várias pequenas partes simples, né? Na teoria. Então, a gente tem que olhar para Mônaco, os carros, as pessoas, os objetos, a pista, tudo que acontece ali, a gente tem que olhar e organizar para que alguém possa ir ali e reproduzir digitalmente aquele item. Então, uhum, um dos grandes trabalhos é esse, é reproduzir todos os elementos que a gente precisa para poder depois juntar todos eles de novo e basicamente filmar digitalmente, né? Então, uma grande parte desse processo é a reprodução baseado em elementos históricos, em fotografia e tal, de basicamente todos os itens que a gente vê. Estava nossa. comentando de manhã também que, por exemplo, se tu passa na frente de um lugar lá que era um restaurante, a gente refez e desenhou os cartazes que estavam na parede com cardápio, enfim, para que quando passasse ali tivesse uma sensação natural daquilo, né? Então é um Aham, trabalho obsessivo pelos detalhes, assim, nos carros, né, que são os nossos protagonistas. Então, não adianta só eu fazer o modelo do carro e botar a cor nele como se ele tivesse acabado de sair de uma oficina ou de uma fábrica. Não, eu tenho que olhar para o carro e entender
que o carro vai andando, as coisas vão batendo, então ele é cheio de defeitos, né, de dano que vai acontecendo, o efeito... Tudo isso tem que fazer, o sistema de suspensão dos carros, a gente tem que programar eles para quando o carro andar, ele funcionar. A asa dianteira e traseira, quando ele está andando, a turbulência faz com que ele dê uma leve mexidinha. Isso é simulação física que tem que ser feito dentro do software. Então, tudo isso são os elementos que a gente tem que isolar para poder colocar vários artistas no projeto e depois juntar tudo isso. O outro ponto é, a gente teve que reproduzir as principais coreografias, porque a gente tinha uma decupagem, né, que vinha do diretor e da equipe de pré-produção dizendo, esse é o momento chave, o momento em que o Senna sai do túnel e ele ultrapassa a outra McLaren e tal. Daí a gente pegava aquele momento, olhava os documentos históricos e tinha que reproduzir essas corridas dentro daquele cenário que a gente criou. Depois que eu tenho isso, daí entra o trabalho criativo, que é, eu entro ali, eu tenho uma câmera, eu tenho movimentos que eu posso fazer, e a gente tentou emular o máximo possível tudo aquilo que estava sendo feito nas outras corridas, setup de câmera, o tipo de movimento, o tipo de lente, a fotografia, e daí eu filmo, basicamente, digitalmente esse carro, para tentar, de uma forma dramática, que ajude a contar a história, encaixe com o resto, para isso ir para um editor e ele juntar com todo o resto. Eles aprovavam as câmeras, voltava e a gente dava o acabamento final. De uma forma muito resumida, essas são as 3 fases do processo, né? Reconstruir, refilmar, depois aprova e daí finaliza colocando o grande acabamento que é o resultado final que a gente vê, né? Então... E a gente falou ali no começo, né, Cássio, sobre como isso é importante para demonstrar não só a capacidade do material humano e tecnológico brasileiro, mas para gerar emprego, né? Eu fiquei curioso, assim, porque tu tá falando de tantos pormenores, tantas coisas que vocês têm que levar em consideração, e essa simulação dos movimentos físicos da coisa, eu acho que é o que dá essa sensação pra gente de que aquilo ali estava sendo filmado em tempo real, né? Que tinha ali alguém. Eu já ia te dizer, cara, se fosse eu, com todos esses elementos de trabalho que tu disse, eu diria assim, Gabriel, olha só, eu te pago, a gente manda fazer um carro e tu vai correr em Mônaco e a gente grava. Porque, meu Deus do céu, a quantidade de trabalho. Agora, quantas pessoas do Miyagi trabalharam nesse projeto? A equipe que ficou diretamente ligada ao projeto deu um total de 60 pessoas, 60 60 profissionais. pessoas. Sendo que 40 são artistas, trabalham mais na parte de produção mesmo, e as outras 20 trabalham em gestão e mais back-office, assim, de apoio. Isso diretamente, né? Mas, obviamente, tem todo o resto do trabalho que acaba acontecendo ainda numa outra layer de trás, que é a parte de gestão e tudo mais, que acaba participando de uma forma um pouco mais indireta, criando condições para que esses 60 profissionais possam executar o seu trabalho no projeto especificamente, né? Claro. Mas é mais ou menos isso, mas em torno de 60 pessoas. Essa conversa eu acho que está sendo importante, inclusive, para a gente reforçar o que nas críticas, nos podcasts, nas entrevistas, a gente sempre faz questão de valorizar, que é a natureza conjunta de um trabalho audiovisual, né? Dificilmente alguém... É claro que a gente tem exceções na história do cinema, na televisão, de alguém que pega uma câmera e grava, filma, edita, corta. A gente sabe que as perspectivas e as possibilidades de produção são inúmeras, mas é sempre importante pensar que quando você aí que está nos vendo vê um filme chegar ou ao streaming, ou ao cinema, ou uma série estreando, é um batalhão de gente trabalhando ao redor. É um batalhão, e o que eu fico mais curioso numa produção desse tamanho, até pegando algumas coisas que tu já trouxe aqui pra gente, Cássio, é o fato de que são múltiplas equipes trabalhando, né? Tu tem a equipe que tá lá com um efeito específico, que é diferente do de vocês, tem lá um montador, né? Entre eles, inclusive, o Lucas Gonzaga, que é nosso amigo aqui, o grande Lucas, que é, né, também de Porto Alegre. Eu ia dizer que é aqui de Porto Alegre. É um valor gaúcho. Aqui é 2 gaúchos falando, gente, vocês perdoem um pouco de bairrismo, de ufanismo gaúcho também, que certamente ia rolar. Mas eu fico curioso de como é que é essa comunicação com as outras equipes, né? A série tem a direção geral do Vicente Amorim, né, que é um profissional assim, hiper experiente, mas como é que era esse contato com vocês? Assim, tu já falou que tinha um pouco isso, de dar esses feedbacks, de apresentar para a equipe, para depois dar umas finalizações, mas eu imagino que também era um contato constante e no que diz respeito até essa possibilidade de colaboração criativa, né? E eu acho que é super importante mencionar, né, que a nossa participação no projeto, ela é considerável, eu acho que ela está em momentos relevantes, mas ela é uma participação pequena,
provavelmente se tu for pegar o escopo total do projeto, né? E esse é um projeto que, aprendendo e até conversando com todo mundo que teve a oportunidade de participar, ele é um projeto que ele começou há 10 anos atrás. Então, para a gente poder sentar no computador e trabalhar e fazer as coisas acontecerem, teve muito trabalho pregresso, assim, né, das pessoas que tiveram a ideia, da Gulani, que trabalhou junto com a família do Senna, a Netflix, todo mundo para viabilizar, as pessoas da Netflix que criaram as condições muito próximas do ideal, assim, para esse projeto acontecer, o trabalho árduo, né, do SICA, que foi fundamental em criar toda a infraestrutura para que as equipes de pós-produção entrassem e fizessem o seu trabalho com as melhores condições possíveis, assim, e depois todo o trabalho da Scanline, através do papel do Craig e da Vero, que são responsáveis pela gestão de todos esses vendors na segunda fase do projeto, que criaram condições para que várias casas de efeitos, né, várias não, foram algumas, mas enfim, junto da gente, a Picma, a Quanta, assim como outros vendors junto com a Scanline também, que teve pessoas de fora trabalhando no projeto, pudessem trabalhar sincronizado, porque um projeto como esse, de novo, ele tem que ser executado em vários pequenos pedaços, né? E eu acho que mais um dos grandes méritos da equipe que liderou esse projeto foi conseguir quebrar ele em várias partes, dar oportunidade para empresas brasileiras que tinham condições de superar, inclusive, o seu próprio trabalho e contribui muito com a série, mas trabalhando que, na hora que tu junta tudo isso, continua fazendo muito sentido. Então, esse trabalho de gestão foi muito legal, e como eu falei, ele é a soma do trabalho que o SICA e a equipe da Netflix, da Gulani, enfim, criaram toda uma infraestrutura e tomaram as decisões e testaram e nos deram subsídios para poder fazer o teste e mudar o plano de produção, e daí depois entra todo o time da Netflix com a Scanline, né, que é a empresa de efeitos da Netflix, né, para poder nos ajudar a trabalhar dentro de um fluxo de trabalho que permita esse nível de complexidade. Então, o processo mais desafiador para a minha AG, na verdade, nesse processo, foi aprender a trabalhar dentro desse framework de trabalho que é muito profissional, né? Que ele é muito, até às vezes até meio burocrático de se trabalhar, mas que se faz necessário para manter a ordem dentro de uma produção desse tamanho. Então, tecnicamente, pode até parecer exagero, mas não teve grandes desafios. O desafio era dar vazão para o volume de trabalho, mas a gente sabia que a gente tinha condições. Agora, fazer tudo isso funcionar, casar com todas as frentes, no timing, no budget, nas condições, nas premissas que o show precisava, esse sim foi o grande desafio, né? E aí eu acho que a gente mostrou, talvez para a Netflix, para a própria Scanline e para o mercado agora, que o talento, a mão de obra criativa, né, de qualidade, a resiliência e a competência para fazer isso acontecer, a gente sempre teve, até porque tem muita gente do Brasil trabalhando nesses grandes estúdios e sustentando boa parte do trabalho criativo que a gente vê e parece que vem de fora, né? Mas eu acho que a Netflix e a Gulani, todo mundo, eu acho que eles entenderam que se eles dessem as condições ideais para a gente trabalhar, provavelmente a gente superaria as expectativas. E quando eu falo a gente, é todo mundo que trabalhou no projeto. Então, talento a gente tem. O que a gente precisa são as condições minimamente ideais, assim, minimamente adequadas, para a gente poder fazer o que a galera faz lá fora. Porque a publicidade, por mais que ela seja um mercado incrível e é da onde a gente vem, normalmente as condições que nos são dadas, elas são muito mais restritas, né? Eu sempre brinco que a referência é do filme do Ridley Scott ou do J.J. Abrams, mas o budget é tupiniquim e o prazo é tipo desse tamanho. Então, a nossa capacidade de lidar com essas variáveis, ela já é muito boa, né? Então, nos dá as condições ideais, que eu acho que a gente, né, tá aí a prova de que tem como fazer, né? Então, é incrível assim o quanto esse projeto, de novo, ele traz muitas layers de significado, e o legal disso é que eu tenho convicção, e na verdade não só convicção, eu tenho materialidade nisso, de que eu acho que isso vai trazer um olhar diferente, né, de fora para cá, de que a gente tem condições de executar daqui
projetos nesse nível, né? E felizmente a gente já está tendo a oportunidade de colaborar em outros projetos que provavelmente não viriam para cá se todo esse movimento não tivesse acontecido. Então, não é Claro. mérito só nosso, né? É um mérito coletivo de todo mundo, de novo, de toda a cadeia que criou condições para que a gente pudesse botar na rua um projeto desse nível, com essa qualidade, para mostrar para o mundo que o Brasil precisa ser considerado e levado um pouquinho mais a sério, talvez, sabe? É porque nos últimos anos, quer dizer, nos últimos anos, a partir do momento que essas técnicas de VFX, né, de efeitos visuais, foram ganhando protagonismo na indústria audiovisual, a gente ficou muito preso a essa ideia de que só os norte-americanos detinham meio que né, esse fogo sagrado. E aí eu acho muito interessante, até trazendo um pouco do que tu está falando aí, até essa descentralização. O ano passado a gente teve um filme japonês ganhando o Oscar de melhores efeitos visuais, com um orçamento que era infinitamente inferior ao de todos os demais concorrentes, que eram todas super grandes produções, chanceladas por grandes estúdios norte-americanos. Eu imagino que a vitória do Godzilla Minus One, né, da equipe japonesa lá, aquela equipe japonesa pequena, porém aguerrida, que comemorou muito isso, tenha sido uma grande inspiração também para quem trabalha nessa área, fora desse eixo Estados Unidos-Europa, né? Sem dúvida, e eu acho que o mercado mais tradicional de VFX, né, que sim, e obviamente, né, os Estados Unidos e agora o Canadá, eles têm uma relevância incrível, um pioneirismo, né, em tecnologia, inovação, enfim, dentro desse mercado, e a gente, obviamente, a gente aprende com eles, né, trabalhar com a Scanline foi uma forma de aprender na prática ali, com pessoas que têm muita experiência, mas o mercado lá tem começado a encarar o desafio da quase inviabilidade por quão caro e complexo e oneroso se tornou o processo, porque isso é natural em qualquer segmento, né? Tu começa a criar tanta necessidade para aquilo acontecer que chega uma hora que se inviabiliza. E uma das grandes questões que o mercado tem vivido lá fora é como a gente transforma as coisas num processo mais sustentável, porque as plataformas de streaming precisam de um volume maior, com a Sim. qualidade semelhante, mas com budget reduzido. Então, isso é uma oportunidade também para que a gente traga uma visão de fora, né, mais outsider, que eventualmente falta um pouco de experiência em alguns aspectos, mas a gente aprendeu a trabalhar em situações mais limites, como eu falei na publicidade. Então, muito do que a gente desenvolve de solução mais eficiente por necessidade pode se tornar uma nova abordagem para resolver aquilo que estava sendo resolvido de uma forma muito complexa. Então, eu tendo a ver isso muito como uma oportunidade. Eu acho que o que eles fizeram no projeto do Godzilla, sem dúvida, foi isso, assim, sabe? Foi reconsiderar os métodos, foi quebrar alguns paradigmas, foi mudar um pouco o status quo do que vinha sendo feito, e os caras mostraram que dá para fazer, né? Se eu não me engano, eles fizeram quase que mais de 50% do filme com 50, 60 pessoas, né? Então, é um feito, assim, que é difícil até de entender como fizeram, né? Mas é isso, acho que é um movimento legal, e eu espero que isso nos traga cada vez mais visibilidade e, consequentemente, oportunidade, né? Eu falei já algumas vezes, assim, que é ótimo a gente receber, né, os aplausos, o agradecimento e congratulações, assim, né, pelo que a gente fez, e a gente fica muito feliz com isso, mas eu trocaria tudo isso por novas oportunidades, né, É. sem dúvida, porque eu acho que poder dar continuidade para isso, assim, sem dúvida, o que vai permitir que a gente continue progredindo, né, e a gente não quer viver de um feito só, né, a gente sabe que a gente tem condições de ir muito mais além, de fazer muito Tem. mais do que isso, né, então, e já está vindo, eu acho que essa é a parte boa, assim, acho que já tem outros projetos e a gente está muito feliz, e eu acho que isso vai reverberar não só para a gente, para o mercado todo, né. Claro, é bom para todo mundo dessa área, ou que pretende, porque isso também, né, abre caminhos para outras pessoas que no futuro vão chegar nessa área, que vão chegar com um caminho já bem mais pavimentado, já com bem mais ferramentas, bem mais condições e bem mais compreensão do mercado internacional sobre a capacidade do Brasil de fazer isso, né? Há 15 anos atrás, quando eu estava começando, a minha ideia era, eu vou juntar um dinheiro, vou estudar fora e vou, porque eu já queria trabalhar com isso quando eu estava começando. A publicidade entrou e acabou me desvirtuando um pouco.
mas até pouco tempo atrás, quem tinha o sonho de trabalhar com isso, e talvez até agora ainda é assim, né, na maior parte das vezes, precisa sair da sua casa, de perto da sua família, precisa fazer um grande investimento de adequação cultural, né, e aprender a viver em outro lugar para poder viver esse sonho profissional. Talvez uma das minhas grandes ambições e utopias a partir daqui é, cara, talvez muitas pessoas novas que estão começando no mercado profissional e querem trabalhar com isso, eventualmente não vão precisar ir para lá e vão poder trabalhar Sim. com a gente, vão poder olhar com a sua família e dizer, cara, a gente fez isso daqui, né? Tipo, não só de Porto Alegre, mas de qualquer lugar do Brasil. Então, essa talvez seja uma das nossas grandes utopias aqui, é poder cada vez mais gerar esse tipo de oportunidade para o mercado, porque eu acho que muito do que a gente aprendeu nesse projeto nos credibiliza a ter ainda mais oportunidades de assumir mais projetos com talvez mais complexidades, e eu acho que a gente está indo lá, assim, né? E eu sinto que toda a comunidade criativa do Brasil também entendeu o quão positivo esse movimento é para o mercado como um todo. E eu acho que assim que essas oportunidades começarem a acontecer cada vez mais, é importante para a gente poder contar também, né, o máximo possível com esses artistas para construir esse mercado aqui. Talvez o caminho mais curto seja ir para lá e tal, mas eu ao menos fico muito feliz assim em saber que a gente está conseguindo construir esse mercado aqui, né? E eu acho que quanto mais a gente tiver junto tentando promover essa ideia, melhor para todo mundo, melhor para o mercado, para todas as empresas, para a nossa economia, para os nossos artistas, né? Então, é uma utopia, mas eu estou muito feliz em perseguir ela, assim, sabe? Senhoras e senhores, a gente teve o prazer de contar com Cássio Braga, CEO da Miyagi Studios, e aprender um pouquinho sobre os bastidores de cena, essa minissérie que desde o dia 29 de novembro está aí fazendo um sucesso danado, e também pensar um pouquinho sobre isso, o mercado de efeitos visuais, sobre como o Brasil pode se transformar em protagonista no futuro nessa área. Cássio, mais uma vez, em meu nome e nome da equipe do Papo, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, por ter parado no meio dessa loucura toda, porque eu imagino que agora o Miyagi também está sendo muito solicitado para falar sobre isso pela decorrência do sucesso da série, já mirando outros projetos. E estaremos acompanhando vocês de perto. Outros projetos, outras coisas audiovisuais, a gente está sempre aí de olho. Mas obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Imagina, obrigado vocês, obrigado por levantar esses assuntos, que eu acho que sim, a gente tem contado muito como a gente fez a série, mas eu acho muito legal essa perspectiva pelo mercado, porque eu acho que, de novo, isso é um dos elementos que, para mim, é importante, né, a continuidade. E sim, espero poder voltar aqui em breve, contar sobre os outros projetos e sobre as outras coisas que estão acontecendo, e manter o nosso mercado, né, nessa luz, assim, nos spotlights aí do mercado, e levando o nosso talento criativo lá para fora. Obrigado pelo tempo de vocês e pelo espaço. Bacana. E vocês viram que eu me controlei, porque eu, como um bom jornalista fofoqueiro, fiquei aqui me controlando para não espremer o Cássio para saber que projetos são esses, que a gente é curioso, mas a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre os outros projetos, então a gente vai deixar para uma próxima. Mas quero, antes da gente terminar, pedir mais uma vez para você dar 5 estrelas lá para o podcast Papo de Cinema, se você gostou, se você viu cena, se você gostou desse episódio, mande para seus amigos, compartilhe com as pessoas, vá lá no YouTube do Papo de Cinema e comente o que você achou, o que você curtiu. Você chegou a ver os grandes prêmios de Mônaco de 84 e de 88, que são os que a Miyagi fez aí para o Senna? Comenta aqui com a gente, que a gente acha super importante a sua participação. No mais era isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.